como é que os contadores de histórias lá da antiguidade conseguiam criar um impacto emocional tão profundo, uma narrativa tão rica? Olha, a resposta está numa técnica brilhante que funciona como uma verdadeira janela para outro mundo. Vamos descobrir como ela funciona? Vamos começar lá na Odisseia de Homero. O grande herói Ulisses, depois de anos e anos enfrentando batalhas e monstros, finalmente escuta a história das suas próprias façanhas. Em vez de sentir orgulho, ele desaba a chorar. Mas a forma como esse choro é descrito é bem inesperada. A imagem inicial é essa, mas o poeta ele não para por aí. Ele vai além e descreve o marido caído em batalha defendendo a própria cidade, a esposa agarrada a ele gritando enquanto os soldados cravam lanças nas costas dela e a arrastam para a escravidão. E só então o texto conclui: assim também Ulisses lamentavam em seu luto. E aí fica a grande questão, né? A gente está no meio de uma aventura de navegação e do nada somos transportados para uma cena de guerra horrível. Por que usar essa imagem tão violenta só para descrever lágrimas? É um verdadeiro quebra-cabeça que a gente vai resolver. A resposta para esse quebra-cabeça está numa ferramenta literária muito específica, usada de propósito pelo poeta para conseguir um efeito poderoso. É algo que ficou conhecido como a símile homérica. Então, o ponto-chave é o seguinte: não é uma comparação simples, tipo, bravo como um leão. Não, é uma micronarrativa, uma cena inteira que é inserida no texto só para iluminar um único momento. É uma técnica totalmente deliberada e, vamos combinar, genial. Essa técnica funciona em etapas. Primeiro, começa com uma comparação que não é curta, ela é prolongada. Depois, essa comparação ganha vida própria, com um monte de detalhes e camadas que constroem uma cena completa. E no final, toda essa construção serve para um único propósito: dar uma textura e um significado muito mais profundos para um só instante da história principal. Agora, vamos voltar para o nosso exemplo lá do começo, com Ulisses, para ver direitinho como essa ferramenta funciona na prática. Como essa comparação abre uma janela para um universo que é completamente diferente. Olha só essa justaposição aqui. A Odisseia é uma história do mar, uma jornada de volta para casa. De repente, a símile nos joga em terra firme, bem no meio do horror de uma cidade sendo saqueada. Não se trata só de tristeza, é um verdadeiro choque de mundos. O poeta usa a símile para, de repente, mudar o ritmo da história. Ele pega emprestado todo o peso emocional, toda a brutalidade do outro épico dele, a Ilíada, para injetar essa intensidade toda no choro do Ulisses. Para uma plateia que ouvia esses poemas, essa mudança súbita no cenário mental devia ser incrivelmente poderosa. Uma mudança de tom instantânea. Mas essa técnica não serve só para adicionar violência, não. Na Ilíada, o outro grande épico de Homero, o poeta usa a mesmíssima ferramenta para um efeito exatamente oposto, para oferecer um momento de alívio. A Ilíada é famosa por suas cenas de batalha, e o texto não poupa ninguém dos detalhes, sabe? Lanças perfurando corpos, miolos espalhados pelo chão. É uma narrativa de guerra implacável, cena após cena, sem trégua nenhuma. E é nesse cenário que a símile vira uma fuga. Bem no meio do caos da batalha, Homero abre uma janela para uma cena de paz na Grécia. Um pastor cuidando das ovelhas, a vida doméstica. Para o público antigo, que ficava horas ouvindo sobre carnificina, essa imagem familiar devia ser um alívio psicológico, sabe? Transportava eles para longe da guerra, oferecendo um respiro que era essencial. Fica claro, então, que isso não é só uma figura de linguagem. É uma das ferramentas mais importantes e versáteis na caixa de ferramentas de um contador de histórias da antiguidade. Permite um controle incrível sobre o ritmo e a emoção da narrativa. Resumindo, a símile homérica é o que permite que o poema respire. Ela injeta variedade, muda o clima e dá ao público um descanso daquela intensidade toda. E olha, para uma cultura de contação de histórias oral, essa variação de ritmo e emoção não era um luxo, não. Era essencial para manter a audiência presa na história, enriquecendo cada momento com muito mais camadas de significado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Essa técnica de abrir uma janela momentânea para outro universo só para aprofundar o nosso, onde é que a gente vê isso hoje em dia? Em filmes, séries, livros? A ferramenta pode ter milhares de anos, mas o poder que ela tem de nos transportar continua tão relevante quanto sempre foi.